Somos da turma 6º A3 e estudamos na Escola Básica número 2 da Pampilhosa, que pertence ao agrupamento das escolas da Mialhada. Aceitamos o desafio da Comunidade Intermunicipal de Coimbra para divulgarmos uma arte ou ofício da nossa região e decidimos dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo Grupo Cênico e Recreativo de Santa Cristina, fundado no dia 20 de maio de 1981, com sede em Santa Cristina, Concelho da Mialhada. Para fazermos este trabalho, pesquisamos diferentes artes e ofícios e, sob a orientação da nossa professora de português, escolhemos o que passamos a apresentar. Após a pesquisa, escolhemos um mentor, entrevistando todos os elementos do Grupo Cênico e, a partir das suas respostas e de fotografias e pequenos filmes, gentilmente decididos pelo grupo, criámos o nosso trabalho. O Grupo Cênico e Recreativo de Santa Cristina foi fundado no dia 20 de maio de 1981. Um dia, quando vinham de um casamento, um conjunto de amigos propôs a criação de um grupo de teatro. E assim foi. Em breve se transformou num grupo recreativo, constituindo-se como associação. A sua primeira representação foi uma adaptação da obra O Alto do Curandeiro, de António Aleixo. O grupo de teatro criou as suas próprias peças, com textos originais, a partir do cotidiano das pessoas da Terra, dramatizando sobretudo cenas de comédia. Todos os anos fazem um presépio vivo numa encosta da região. Os ensaios são feitos na sede do Grupo Cênico. Os dois atores mais experientes representam as personagens mais complexas e os restantes escolhem-nas a seu gosto. Após a fundação, o grupo de teatro esteve parado há alguns anos, retomando a sua atividade no dia 3 de junho de 2007, sendo o palco estreado pela nova geração. As peças continuam, sobretudo, de comédia, dirigidas às pessoas da região, de todas as idades, tendo também algumas peças de cariz mais juvenil. Uma das peças mais interessantes foi baseada na lenda de Santa Cristina e teve como objetivo relembrar os locais das suas origens e passado. A lenda conta que, há muitos anos, havia uma aldeã que fazia milagres. Como o povo não acreditava nela, atiraram-na a um poço, com uma mão. A aldeã sobreviveu, o que levou o povo a acreditar que ela era uma santa. Conta-se que, ao visitar a aldeia, gostou tanto dela que lhe deixou o seu nome, Santa Cristina. Seria importante que os jovens dessem continuidade a este projeto, integrando o Grupo Cênico com o mesmo espírito de equipe, responsabilidade e curiosidade dos elementos atuais. Participar neste projeto foi desafiante e gratificante. Ficámos a conhecer melhor a cultura e as vivências da nossa região e descobrimos que somos uma turma muito empreendedora, pois trabalhamos em equipa com responsabilidade e autonomia, desenvolvendo a nossa criatividade e curiosidade. Olá, nós somos da turma de 6º da Carpinheira Montemor Velho. E as características que nos definem são criativos, unidos e sabemos trabalhar em equipa. E hoje vimos apresentar alguns doces conventuais e tradicionais da nossa zona. E qual é o nome da senhora? Lúcia. Quais são os ingredientes que levam o arroz doce? Água, sal, limão, arroz, leite e açúcar. Qual é a origem do arroz doce? Do Baixo Mondego. Quanto tempo já faz o arroz doce? Há uns 15, 20 anos. Passo a passo, como se faz o arroz doce? Põe-se a 1 quilo de arroz a 1 litro de água. Num tacho, põe-se uma colher de sal e um limão picado. No fim da água estar a ferver, junta-se o arroz. E depois vai-se juntando o leite gradualmente. No fim de estar o arroz cozido, põe-se o açúcar. A atividade Artes e Ofícios foi boa para a turma porque ajudou-nos a trabalhar mais em equipa. Está o Concelho de Montemor Velho, que tem um castelo magnífico e tem freguesias como Moreira, Tentugal e Miães, com os melhores doces conventuais de Portugal. Obrigado por terem assistido a este vídeo. Nas terras altas da Beira Serra, onde a vida era moldada pela dureza da montanha e pela força das comunidades,
nasceu um objeto simples, mas cheio de engenho e identidade: a rodilha. Antes de existir o conforto moderno, o cotidiano rural exigia resistência. As mulheres, principal sustento da vida doméstica e agrícola, tinham de transportar água, lenha, alimentos e colheitas, quase sempre à cabeça, mas entre o peso e o corpo surgia um elo de equilíbrio: a rodilha. Feita a partir de restos de tecido, linho, algodão ou até panos mais ásperos, era enrolada em forma de donut com um espaço ao centro para encaixar na cabeça. Este simples círculo de pano servia para distribuir o peso da carga e proteger o couro cabeludo do contacto direto com objetos pesados ou duros, como bilhas de barro, cântaros de metal ou cestos de vinho. Mas a rodilha era mais do que funcional. Era um pequeno exemplo de como as mulheres transformavam o que tinham em algo útil, mas também bonito. Muitas vezes as rodilhas eram decoradas, coloridas e acabavam por refletir traços da identidade pessoal ou da aldeia. Era comum que as mulheres ensinassem umas às outras a fazer rodilhas, passadas de mãe para filha, entre vizinhas, num saber partilhado que fazia parte do dia a dia. Em Pampilhosa da Serra, como noutras regiões serranas de Portugal, a rodilha era um sinal de trabalho, mas também de orgulho. Ver uma mulher equilibrar uma bilha cheia sobre a cabeça com a ajuda da rodilha era testemunhar equilíbrio, força e elegância. Com a chegada da modernidade, o abastecimento de água canalizada, o gás, os carros, o modo de vida tradicional foi-se transformando e a rodilha, aos poucos, deixou de ter o seu lugar cotidiano, mas não desapareceu. Com o passar do tempo, tornou-se um símbolo do passado e do engenho popular. E como acontece com muitos elementos do património imaterial, encontrou uma nova forma de existir, no artesanato. É aqui que entra o trabalho da artesã Idália Francisco, que viu nas rodilhas não apenas um eco do passado, mas uma oportunidade para o presente. Nas suas mãos, a rodilha deixa de ser apenas uma ferramenta e transforma-se numa peça de arte popular. Coloridas, cuidadas e às vezes reinventadas, outras vezes recriadas fielmente. As rodilhas de Idália são hoje memória viva de uma terra. Cada peça é feita com paciência, com saber antigo e com olhos postos no futuro. Ao fazê-las, Idália honra as mulheres da sua terra e mantém viva uma tradição que parecia esquecida. Hoje, a rodilha de Pampilhosa da Serra é muito mais do que um objeto utilitário. É património, é símbolo cultural, é artesanato com alma. Representa o engenho das mulheres serranas, a beleza do gesto simples e a capacidade de transformar necessidades em identidade. Rodilha a rodilha, ponto a ponto, esta história continua a ser contada. E assim, no silêncio das mãos que trabalham e no murmúrio das montanhas, Pampilhosa da Serra guarda a memória e transforma em arte. Isto são retalhos. Retalhos da prata. Estão a ver? São retalhos. Tem aqui bocadinhos de fio. Pronto, são retalhinhos. Pronto. Agora vou transformá-los. Então vou pôr ali para serem fundidos. Cuidado, está.
Está a falar com o meu marido, estão a ver? Os brincos da professora Sónia, essa é a parte de baixo, a parte de cima já é de outra peça. Mas esta peça, como vão sair, imaginamos, podem sair 20, eu posso fazer aquele com pérola, posso lhe pôr outra pedra, posso virar assim. Depois já vai um bocadinho da minha ideia do que é que eu posso fazer. Posso fazer várias coisas dentro do molde, posso virá-lo ao contrário, posso com a mesma base podem transformar. Exato, o que interessa é que a parte mais difícil está feita e saem várias. Uma peça original, em média, quanto tempo é que demora? Depende. Um brinco, por exemplo. É difícil de... Primeiro, eu nunca trabalho uma peça só. Não consigo dizer assim, esta peça, pronto, no fim vou fazer as contas, mas por norma estou sempre... por exemplo, isto é para esta semana. Faço assim muitos trabalhos juntos. Ao mesmo tempo, não é? E depois é assim, uma peça única tem, não é só fazê-la, também tem que desenhar, tem que mostrar ao cliente, há esses espaços todos. Então os meus pais eram orifes de porta aberta, portanto tinham uma orivesaria, como as que se vê por aí. E pronto, eu sempre trabalhei com eles e sempre gostei muito da arte. Só que na orivesaria vende-se quase tudo tradicional, não é? Não há grandes coisas, peças únicas, fora de lugar. E na altura, quando eu cheguei ao 12º, os meus pais, como todos os pais, só pensam que os filhos têm de ir para a universidade e pronto, querem ver os filhos na universidade. Mas nem sempre isso é o mais correto, não é? Porque o que é que adianta ir para a universidade se não é aquilo que gosta? Há cursos profissionais que hoje em dia e cada vez mais acho que estão em falha no país e acho que são cursos que podem ter muito mais saída até que a própria universidade. Gerir um negócio implica, entre outras coisas, responsabilidade e dinamismo. Considera-se uma pessoa empreendedora? Quais as características empreendedoras com que se identifica? É assim, isto é uma arte que, para todos os efeitos, é na vida das pessoas, não é propriamente um bem de primeira necessidade, não é? E acaba por nós temos de dinamizar e ser empreendedores em termos de fazer as joias com que a pessoa fique satisfeita, goste, passe a palavra e a nível de preço também, pronto, consigamos conciliar aqui para que as pessoas, e quem vem uma vez, por norma, volta sempre. E acho que é essa a forma de nos estarmos, de ser empreendedores nesse sentido, é satisfazer o cliente. A alturas do ano, felizmente e graças a Deus, não há baixas, estamos sempre com um trabalho constante, porque às vezes há muitos atrasos. A altura do ano assim com mais gente é a altura do verão, de casamentos, de festas, Natal. Depois vem aqueles dias que é, por exemplo, o dia dos namorados, tem sempre pronto, as pessoas vêm sempre comprar muito. Namorados, dia do pai, dia da mãe, que é agora este domingo, já há muitas e depois podem ver até no nosso site também já temos, o Pedro hoje vai até pôr mais umas pecinhas feitas, se quiserem para o dia da mãe, eu posso até mostrar, podem ver esta pecinha, vão passando, ainda não está acabada. Pronto, público, é assim, há muito mais mulheres a comprar do que homens, como é óbvio, não é? As mulheres usam mais estas coisas, também há homens a oferecer, mas a classe criança, até miúdas vêm aqui comprar, jovens e assim, vêm cá comprar, não há assim uma classe, é toda a gente, mais ou menos. Tem a ver com a oscilação do metal. Também somos os dois a trabalhar e não há gente que se possa contratar porque não há formação, não é? Tinha de ir buscar alguém, já se tinha de pagar muito porque essa pessoa tinha de ficar alojada. É mais por aí. Já fizemos 2 vezes aqui. Aliás, quando eu acabei o curso, quis logo mostrar o meu trabalho e fiz-nos ali na Câmara a exposição. Depois, entretanto, fizemos aqui uma exposição no cinema.
A Câmara também, sempre que é preciso, contacta-nos para fazer peças para ofertas. Portanto, as medalhas da Câmara de mérito, que são entregues sempre no dia do município, somos nós que as fazemos. Tudo o que é, às vezes, prendas que eles precisem de oferecer a ministros ou alguém que venha, pedem-nos sempre. Pronto, nós desenhamos ou eles trazem uma ideia e somos nós que fazemos. Sendo nós alunos do 6º ano, gostaríamos de terminar colocando a seguinte questão: como é que nós jovens podemos ajudar a manter esta arte ofício vivo? Tem que tirar o cursozinho. Porque é assim, eu para pôr aqui alguém iria perder muito tempo a explicar. Portanto, tenho que tirar mesmo. Há escolas de orivesaria. A que eu tirei foi em Gondomar, é Sindor, ainda está a trabalhar. Na Sindor tem duas vertentes, portanto, quando se entra para lá, o primeiro ano é geral, e no fim do primeiro ano são escolhidos alunos para joalharia, foi o meu caso, que são os alunos, pronto, as notas melhores são para joalharia. As notas mais baixas vão para prateiros filigraneira. O que é filigrana, é só aqueles trabalhinhos, vocês sabem o que é filigrana, é aquelas pecinhas feitas com fiozinhos muito fininhos, só que só fazem aquilo. Enquanto nós, joalheiros, podemos fazer todas as peças. Mais uma vez, agradecemos a sua disponibilidade, compreensão e contributo na nossa participação neste projeto. Obrigada, espero que tenham ficado satisfeitos. Olá a todos! Nós somos a turma do 5º A, do agrupamento de escolas Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital é um dos concelhos do Distrito de Coimbra e da Serra da Estrela. A sua fundação teve origem no século XII, quando Dona Teresa fez a doação da vila aos cavaleiros da Ordem dos Hospitalários, a Ordem dos Monges de São João de Jerusalém. Foi depois elevada à cidade em 1993. Quem nos visita fica surpreendido com o que encontra. Lindas paisagens, grande riqueza de património e tradições espalhadas pelas 16 freguesias do concelho. Para conhecermos melhor o nosso concelho, vamos explorar as diversas artes e ofícios espalhadas pelas suas freguesias. A artelaria é a produção de ferramentas de lâminas de aço, como por exemplo as facas. Elas são produzidas na aldeia de Portugal, freguesia Rodeias das 10. A cesteria velha de castanho, de tinta passada e gelo cruzado é produzida na freguesia de Nova de Alva. A hotelaria, por exemplo, na localidade de Cantaré de São Paulo de Gramaço, é considerada a capital do cobre e do latão. O azeite de boa qualidade na freguesia da Bobadela. Existe um museu do azeite que dá destaque às máquinas e aos processos criados ao longo dos tempos pelos homens para a extração do azeite. A produção do queijo da Serra da Estrela, reconhecida oficialmente com uma denominação de origem controlada DOC em 1996. A olaria produzida é verdade. A olaria é um tipo específico de cerâmica focada na produção de peças em barro. A cerâmica surgiu na pré-história durante o período paleolítico, há cerca de 30 mil anos. O homem começou a moldar a argila e a usar o barro endurecido pelo fogo para criar utensílios e recipientes básicos como potes e pratos. Essa prática surgiu da necessidade de armazenar e transportar alimentos. Eu e o Santiago conhecemos um oleiro em Artesão da Beira que trabalha com arte e mestria, o Sr. Manuel Abrantes. E se fôssemos conhecer a arte da olaria indo ao encontro do Sr. Manuel? Sim, vamos lá! Olaria. Timanel, Artesão da Beira, Oliveira do Hospital. Manel Abrantes, conhecido por Timanel, nasceu em 1935, na aldeia de Carvalhal da Louça. E agora vocês vão ver como é que se faz, não é? Mas foi viver muito cedo para Artesão da Beira, onde havia barro de boa qualidade. O seu avô foi um dos pioneiros a trabalhar a cerâmica na aldeia,
e foi com a família que o Sr. Manuel aprendeu a arte de moldar o barro, mesmo antes de aprender a ler e a escrever. Com 7 anos já fazia tampas para peças de uso domésticos e aos 19 anos já fazia tudo com grande mestria. Esta arte tornou-se a sua paixão e a sua profissão. Nos anos 60, com a chegada do plástico e do alumínio, a olaria entrou em crise. O Sr. Manuel mudou-se para Alhandra, perto de Lisboa. Viveu lá 25 anos, mas ao fim de semana continuava a fazer louça em barro, pois nunca perdeu o gosto pela cerâmica. Quando voltou a Hervedal da Beira, começou a fazer peças decorativas como jarras, figuras, vuvuzelas e muito mais. Participou em muitas feiras dentro e fora do concelho. As suas peças chegaram a vários países. O Sr. Manuel trabalha o barro de forma tradicional. Vai buscá-lo ao seu terreno aos 4 ou 5 metros de profundidade, onde a qualidade é melhor. Explicou que há vários tipos de barro: fraco, meio fraco, sujo, até o todo fraco, que se serve para fazer tijolos. Também mistura barro vermelho de outras zonas para dar cor e resistência às peças. As ferramentas que usa são simples: a acha, o garrote, o fio de nylon, os vários saios, bordar e puxar o barro, o traçador e a paradeira. A sua roda de oleiro foi construída por ele próprio e hoje funciona com um motor frigorífico, pois com a idade já não consegue rodá-la com o pé. Depois de moldadas, as peças secam num lugar protegido do sol e do vento para não racharem. Só depois vão ao forno, onde são cozidas a temperaturas muito altas, superiores a 1000 graus centígrados. Hoje, o Sr. Manuel é o único oleiro que trabalha em Hervedal da Beira e só trabalha com encomendas. Apesar da idade, continua a dar vida ao barro e espera que apareça alguém mais jovem para seguir os seus passos e manter viva essa bela arte. Com a ajuda do Sr. Manuel, podemos dizer que o oleiro escolhe o seu próprio barro, cria as suas próprias ferramentas e tendo em conta a peça que quer fazer. Mas a ferramenta mais importante que um oleiro tem são as suas próprias mãos. A olaria reinventa-se, adaptando-se à sua época ao ritmo do desenvolvimento técnico. Olá a todos, eu chamo Afonso e estou aqui em representação da turma 6/8 da Escola João de Barros, do agrupamento de escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz. Estamos muito felizes por vos apresentar o nosso projeto Tesouro Salgado, desenvolvido no âmbito do programa Artes e Ofícios, promovido pela SIM. A nossa terra, Figueira da Foz, é muito especial. Aqui temos tudo: serra, mar e rio. Na serra, podemos fazer caminhadas, descobrir trilhos e respirar ar puro. No Rio Mondego, vemos barcos, pescadores à beira-rio e aves a voar sobre a água.
Há ondas perfeitas para surf, praias para brincar e pescadores todos os dias enfrentam o oceano. Mas há algo ainda mais especial que faz parte da nossa história: o sal. O sal é mais do que um tempero. É uma arte que faz a nossa história e identidade. Antigamente, muitas pessoas trabalhavam nas salinas, onde o sal ainda hoje é recolhido à mão. Este sal era tão valioso que servia para conservar alimentos e, em tempos, até foi usado como moeda. Para conhecermos melhor esta tradição, visitamos o Núcleo Museológico do Sal. Lá aprendemos como se forma o sal, como se recolhem os cristais e como se preserva o ecossistema das salinas. Vocês vão sentir a textura. Um habitat natural de aves e plantas muito especiais. Inspirados por esta visita, quisemos fazer algo que ajudasse a manter viva esta tradição. Com a preciosa ajuda da Dona Aida, proprietária de uma salina e artesã, aprendemos a fazer rodilhas, almofadas circulares que as mulheres usavam na cabeça para transportar o sal até os armazéns. Com este projeto, aprendemos muito sobre o valor do sal, o trabalho das salinas, a importância das tradições locais e como é essencial trabalhar em equipa. O que mais gostámos foi de aprender a fazer as rodilhas e os saquinhos de sal com as nossas próprias mãos. Foi divertido, criativo e permitiu-nos valorizar o trabalho artesanal da nossa terra. Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco da Figueira da Foz e da nossa arte. Olá, sou o Denis e sou do 6º B. Olá, eu sou o Mafalda e sou do 7º A. Olá, eu sou o Salomão, sou do 5º ano e sou da turma A. Fazemos parte do Clube de Empreendedorismo do nosso agrupamento. O clube foi fundado há 2 anos e o responsável é o professor José Carlos. Aqui desenvolvemos pequenos objetos de mobiliário, decorativos e funcionários, usando madeira e outros materiais. É este o ofício que vos vamos apresentar. Trabalhamos só uma vez por semana, mas fazemos muito com esse tempo. Temos o apoio total da direção da escola e da Câmara Municipal de Bois, que nos oferece os materiais. Temos sempre em mente um princípio muito importante: reutilizar o que já existe. No nosso clube começamos por identificar necessidades na escola. Por exemplo, já pensamos em criar um local onde alunos possam conectar os telemóveis, colocar um relógio visível para todos e ao mesmo tempo mostrar as novidades da biblioteca de forma criativa e até renovar os nomes antigos. Para o futuro já temos uma ideia
construir uma estante para a sala de música, onde possamos guardar os instrumentos. Este projeto é sobre mais do que madeira. É sobre criatividade, trabalho em equipa e espírito empreendedor. Obrigada por nos ouvirem e até em breve. Nós somos o 5º C do agrupamento de escolas Gandaramar. Neste projeto quisemos descobrir mais sobre o abano de penas, um objeto tradicional da nossa zona. Investigámos a sua história, como é feito e para que servia. Para isso tivemos a sorte de entrevistar um artesão, que nos mostrou o processo de criação e respondeu às nossas perguntas. Esperemos que gostem de conhecer esta arte. Isto é o seguinte, isto tem que se arranjar a madeira, isto é madeira de pinho de flante, é encontrada também na Praia da Tocha, é bem tudo a Praia da Tocha. Depois faço os cabos, tenho lá muitos cabos feitos em casa, mas trouxe poucos, não é preciso. Depois marca-se com estas, tem que levar estas travessas, faço os furinhos aqui, levo as travessas, depois aqui levo um arame que tenho aqui. As penas depois passam aqui, como bem, tenho ali abanos. Isto passa-se aqui o arame, porque se não levar este arame, as penas caem. E há pessoas que fazem os abanos, mas não sabem bem, porque deitam umas penas compridas, curtas, e depois aqui cortam-nos. Isso fica feio. Ora, faz lá a ver se consegues. Isto deve ser marcado aqui em cima do cabo, e depois a gente fura as penas todas, com o furador que eu aqui tenho. No fim deito o arame e depois passas, e elas ficam todas certinhas aqui atrás, não precisa estar a cortar, não ficam com buracos, não ficam com nada. De maneira que é assim que se faz. E a parte da frente deve ser sempre mais aberta para fazer o leque do abano, porque há deles que fazem os abanos direitos. Apertos e isso fica sem jeito. Porque é que escolheram o abano? Porque é típico da nossa zona e é feito com materiais sustentáveis. Achamos que é importante valorizar e preservar tradições culturais da nossa terra e, apesar de ser típico da nossa zona, queríamos saber mais sobre ele e saber como se faz. Como é que o senhor se chama? Albino Gandaia. Qual é a função do abano? A função do abano é para abanar o lume, outras coisas, cinzas, areias. É para abanar e, por vezes, para decorar uma casa. Há quem compra abanos para deitar nas paredes, a enfeitar a parede, as paredes. Quem é que começou a fazer os abanos e porquê com estes materiais? Ora bem, eu aprendi a fazer estes abanos com o meu falecido avô, Manuel Gandaia. Ele ia à pesca, à Praia da Tocha, e depois ele, quando precisava de abanos para abanar o lume ou qualquer coisa, ia às penas, na hora de as apanharem, e depois fazia um abano. Se precisasse dois, fazia dois. Foi o meu falecido avô, aprendi a fazer esses cabos com ele. Já há muitas pessoas a fazerem abanos? Há só 2 pessoas que fazem. Eu faço poucos agora porque tenho pouco tempo. Qual é a mensagem que deixa para o futuro? O que deixo para o futuro é que as pessoas se dediquem a fazer artesanato e outras coisas mais, que é lindo, e dá nome à Praia da Tocha. Gostaria de agradecer ao artesão que esteve connosco na sala de aula para ter partilhado os seus conhecimentos, por nos ter mostrado com tanto cuidado como se faz um abano de penas e por ter respondido com tanta simpatia às nossas perguntas. Foi uma experiência muito enriquecedora que nos permitiu conhecer melhor uma arte tradicional que faz parte do património da nossa região. O abano de penas é um objeto feito com materiais sustentáveis e típico da zona da praia. Adquira o seu e ajude o ambiente. Olá, boa tarde a todos. Nós somos a turma 5º B do agrupamento das escolas EE Gandaramar. Nós somos da Tocha e o nosso tema vai ser a arte chábuga. Olá, Margarida. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: o que é a arte chábuga? A arte chábuga é uma técnica tradicional aqui da Praia da Tocha e que nós costumamos fazer uma vez por ano. Quais são as características das redes? As características das redes é que elas têm várias cores, têm várias malhas de redes. Achas que há diferenças na atualidade? Antigamente era puxado por bois ou pessoas e nesses tempos era puxado por tratores. Olá, Tiago. Como é que são os barcos da arte chábuga? Na arte chábuga são usados barcos denominados barcos de arte ou barcos do mar, também conhecidos como barcos de meia-lua.
Sabes como é que se lançam as redes na arte chávega? O processo envolve um lançamento de rede ao mar, a partir de um barco que cerca os peixes, a posteriormente arrastar a rede de volta para a terra, utilizando tratores. Olá, Miguel. O que é feito com o peixe pescado? Normalmente é vendido na praia. Porque é importante para a nossa vila? Porque é uma tradição e é importante preservá-la e partilhar com os outros. Gostaram do projeto? Espero que tenham gostado tanto como nós. Convidamos-vos a visitarem a tocha e a descobrirem a arte chávega. Olá, nós somos a 5º A da Escola João Garcia Bacelar da Tocha. Hoje vamos mostrar um ofício tradicional que é a construção de guitarras. Escolhemos este ofício porque achamos interessante e gostávamos de saber mais sobre o assunto. Olá, sou Francisco do 5º A e hoje vou entrevistar o meu avô Manuel Ribeiro, que é construtor de instrumentos. Como começou este ofício de construir guitarras? Há quanto tempo constrói guitarras? Em primeiro lugar, olá a todos meus meninos. Em primeiro lugar, isto não é um ofício, isto começa como um hobby, com uma forma de nós estudarmos os instrumentos e tocá-los. E começou há muitos anos, no tempo em que eu teria os meus, nem 20 anos talvez, em Coimbra. Foi nessa altura. Portanto, eu tenho 66 para 20, como diria um outro, faço-lhe as contas, há 44 anos. Quais? 46 anos, talvez. Qual é a próxima pergunta, então? Diz lá. Quais são os materiais utilizados para construir uma guitarra? Uma guitarra, que é esta aqui, por exemplo, tem os materiais principais são madeiras. Também tem alguns metais para esticar as cordas e para fixar as cordas e para os trastes. No entanto, os principais materiais são madeiras. Prefere material nacional ou importado? Essa pergunta dá para responder que não há preferência. Porquê? Porque para cada instrumento há o material mais indicado. Os materiais naturais daqui da nossa região, que antigamente existiam e existem agora, serviam para a construção dos instrumentos tradicionais, só que eram materiais, digamos, de qualidade relativamente mais baixa que os atuais, em que se misturam os nacionais com os importados, naturalmente, para cada função que a madeira tem na construção do instrumento. Bem, que ferramentas utiliza para trabalhar? Olha, podemos construir uma guitarra com um serrote, com um canivete. Sim, com um canivete. Com um formão, com uma lima, com um grampo para depois colarmos as peças umas às outras. Portanto, as ferramentas são múltiplas. Mas até um simples canivete dá para construir um instrumento musical. Quantas cordas tem uma guitarra? Uma guitarra portuguesa tem 12 cordas, distribuídas em 6 ordens. Quanto pode custar uma guitarra? Isso haja dinheiro para as comprar, que eu fazia-as. Baratinhas até muito caras. O preço das guitarras depende especialmente das madeiras a incorporar, do trabalho que tem, e pode ser bastante caro, porque é um trabalho artesanal. Vai depender das madeiras que o cliente pretender, né? Se quiser umas madeiras de primeira qualidade, tem um preço, mas é variável. Pode ir até de umas centenas a uns milhares de euros. Como se deve manter uma guitarra? A guitarra deve ser mantida sempre afinada, o mais possível, sempre afinada, longe das grandes variações térmicas, temperatura e também da umidade. Deve estar sempre num local seco e de temperatura que varie pouco. E deve ser tocada, porque se não for tocada, então ela nem sequer se mantém.
Obrigada a todos por hoje. Opa, então a entrevista tão boa. Dá lá cumprimentos aos teus amigos e aos teus colegas. Um abraço para vós. Eu aprendi que uma guitarra portuguesa tem 12 cordas. Eu aprendi que podemos fazer uma guitarra com um serrote. Eu aprendi que o preço da guitarra depende do material usado. Obrigado, esperemos que tenham gostado.